E se a gente tentar subir no palco? Hoje eu tô com um convidado aniversariante muito querido aqui. Parabéns, parabéns! Obrigado! Gente, ele veio gravar no dia do aniversário dele, hein? Ah, não tem presente melhor que esse! Se isso não é um privilégio, meus amores. Ele já vai virando o ciclo de um jeito muito fenomenal. Total, nossa! Eu tô aqui com o Bruno Macedo, a gente vai conversar bastante sobre subir no palco e tudo que isso representa, porque ele é um ator fantástico e vocês vão conhecer mais sobre isso. E antes disso, não esquece de seguir nas redes, @e se a gente tentar, no TikTok, no Spotify, no YouTube e no Instagram. E vambora comigo com o Bruno tentar. Bruno, se apresente para os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem. Olá, ouvintes! Eu sou Bruno Macedo, eu tenho 22 anos, nasci em Osasco, cresci na Bahia, no interior da Bahia, na zona rural do interior da Bahia. Chique. Então foi mato pra todo lado. Estudei em escola agrícola e com 18 anos eu voltei pra São Paulo pra supostamente fazer vestibular de outras profissões, mas daí eu tinha que arriscar, eu tinha que tentar artes cênicas e tô há 3 anos e meio trabalhando e vivendo disso. Meu Deus, não, pera, recapitula. Você ia fazer faculdade de quê? Eu vim aqui dizendo para os meus familiares de lá, tipo, eu vou pra São Paulo. E daí eu tava em dúvida entre a atividade física pra ser pro personal trainer. Aham, educação física. Educação física. Boa. Nutrição. Mentira. Juro. Tudo voltado pro corpo, eu gosto muito. Ou psicologia. Eram os meus top 3, assim, que eu falava, não, vou fazer vestibular pra isso. Fiz Enem aqui em tudo. Aham. Só que daí eu não fiz nenhum. Eu mudei a rota um pouquinho. Eu mudei a rota. Minha família queria que eu fosse médico, né? Como toda família, assim. Toda a família brasileira que tem um sonho. Nossa, e eu tinha umas notas da hora, umas notas bacanas. E daí eles pegaram e falaram, você tem que ser médico e não sei o quê, mas não dava. Daí eu tentei o Artes Cênicas, passei no primeiro curso de atuação. E daí eu consegui estágio nesse curso. Então já era uma desculpa, tipo, vocês não estão pagando nada, né? Não tem que pagar nada, eu tô pagando indiretamente, trabalhando pra estudar. E daí pronto, com o tempo foi convencendo e de repente agora todo mundo assiste minhas peças. A Ai, família que vem lá tudo. da Bahia assistir, é maravilhoso. Ai, maravilhoso. Por que você saiu da Bahia pra vir pra cá, assim? Porque lá onde eu morava, é uma cidade chamada Guanambi, é no sudoeste da Bahia, é bem pequena, se chama Beija-Flor, significa beija-flor em Tupi, é muito bonito. E não tem muito acesso, tipo, é o polo regional, mas não tem pra teatro, não tem. Tem um teatro na cidade, mas ele tava fechado há anos já, a gente apresentou quando eu era criança. Tentei fazer curso de teatro lá também, mas só tinha um curso e daí eles pararam por um tempo também, não tinha acesso. Então, pro que eu queria realmente era pra cá. Sim. Aqui é o lugar, né? Então, Querendo ou não, todo mundo que fala, que faz essa transição de sair de algum lugar pra vir pra São Paulo traz, né? É a cidade da oportunidade. com certeza, nossa, nem se compara. E você, quando você saiu da Bahia pra vir pra cá, você sentiu que teve alguma coisa que você teve que deixar lá? Tipo, cara, isso daqui eu não posso ir pra São Paulo com esse pensamento, com essa vibe, com essa ideia. Há muitas coisas. Porque lá era muito mais simples, né? Tipo, em todos os sentidos possíveis. Era tudo mais tranquilo, mais prático, mas as pessoas eram menos. Tinham menos segundas intenções também, sabe? Era muito básico. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já tinha familiares aqui, então nas férias eu sempre vinha, sempre conhecia a cidade, os lugares, mas não lidava muito com paulistas e a questão não é isso, a questão é o que é necessário a gente desenvolver para suportar uma cidade grande desse jeito. Sim. Entendeu? Então a gente acaba se tornando uma engrenagem dessa loucura. Então é muito assim. E o que eu tive que deixar mesmo, eu tive que me preparar, na verdade, pra crescer, né? Porque era aquele momento de 18 anos, acabei de formar no ensino médio, vou lá arriscar tudo, mas eu tava morrendo de medo. Então eu tive que deixar um pouco do medo, tipo, ir com medo, na verdade. E deixar a visão muito colorida de tudo. Sim, sim. É. E não significa que você não conseguiu encontrar suas cores aqui. Não, com certeza. Aqui tem muito mais cores, inclusive. Graças! Lá era
verde e subtons. Aqui é tudo, né? Amo! Nossa, é porque aqui tem de tudo, em todos os sentidos mesmo, assim. Sim. Então, eu só encontrei o meu estilo aqui, só encontrei, tipo, minha autenticidade, descobri quem eu sou mesmo, além dos parâmetros. Porque lá também, por ser cidade pequena, é muito preconceito, é muito limitado. Se você usar uma roupa colorida desse jeito, vão parar na rua e perguntar de que país eu sou, entendeu? Porque é outra vibe, né? Sim. Então, mas aqui eu me encontrei, tipo, eu não me vejo em outro lugar, mesmo que o trabalho peça, eu acho que eu vou, trabalho lá e volto, sabe? Porque São Paulo, pra mim, é minha casa. É Sim. minha casa mesmo, meu lar agora. E eu amo estar aqui. Delícia! E você é muito mais do que bem-vindo nesse Ah, lar. obrigado. E você se descobriu no teatro em que momento, assim? Porque teve essa vibe da faculdade, vou prestar Sim. vestibular, mas na onde morava o teatro na sua vida nesse meio do caminho? Pois é, porque como lá, eu nem assistia teatro, né? Tipo, não tinha o que fazer. Mas quando eu era muito criança, tipo, 6 anos, que eu morava aqui, ainda antes de ir, eu fui pra lá com 7. O meu avô, ele assistia muito filme. Filme de Sylvester Ah, Stallone, esses filmes adoro! assim maravilhosos. E era o momento da família se reunir. A gente se unia no domingo, ficava os primos, os tios, todo mundo na sala da casa da minha avó. E a gente assistia filme. E daí eu, desde pequena eu me lembro, tipo, nossa, eu quero fazer isso, sabe? Eu quero estar nesses filmes, eu quero proporcionar isso. É muito incrível aquela troca que a gente tinha. Sim. Era um momento que eu não me preocupava com nada, sabe? E daí eu falei, não, deve ser incrível fazer isso também. E daí eu sempre tive essa vontade, então desde pequeno, sempre que me perguntavam, eu falava, eu quero ser ator, cantor e apresentador. Tudo! Era a tríade. E daí, nossa, meu passatempo favorito era assistir a Abby, sabe? No SBT eu amava Amo assistir a a diva. Abby. Então sempre eu tive essa troca muito, muito direta. Daí quando eu fui crescendo, foi ficando um pouco de lado, mas sempre muito presente, tipo, as minhas brincadeiras eu sempre adaptava na Tá. infância. Tipo, não era polícia e ladrão. A gente fazia, tipo, na aula de história a gente tinha aprendido sobre colonização. Então eu sempre pegava os personagens e colocava no lugar, e daí a gente Aham. começava a criar uma história e tudo. Daí quando a gente foi. Sempre muito trágico, né? Mas assim. Acontece. É, daí quando a gente ia estudando, por exemplo, a parte do Brasil que teve as drogas do sertão, daí a gente sempre Aham. adaptava, de Minas Gerais, a gente sempre adaptava as histórias e pegava as brincadeiras que já existiam e ia criando em cima, ia viajando em Que cima. tudo, E amei! era muito divertido. Aham. E daí com a minha prima a gente brincava de A Usurpadora, que Um era a novela. clássico. E daí a gente fazia os personagens, então as minhas brincadeiras sempre foram muito voltadas pra isso, mas eu não encarava como uma coisa de, vou trabalhar com Sim. isso. Era só uma brincadeira que a gente colocava um temperinho lá. E daí depois, Ai, na pandemia. pandemia, Ela veio, ela ela chegou. veio. Ensino médio, eu sentia que eu tava começando a viver a minha vida, sabe? Sim. Que eu era muito tímido também, então, Não acredito. sim. Sério? É por causa de a timidez de insegurança. Tá. Sabe? Tipo, eu conversava com todo mundo, mas era porque a minha resposta pro nervosismo era não parar a boca. Eu começava a conversar e não sei o quê. Entendi. Tá, eu conheço umas pessoas assim. E o silêncio assustava, sabe? Tipo, Aham. não posso deixar cair a peteca. Então eu sempre falava, e daí todo mundo falava, nossa, você é tão legal. E daí eu, obrigada. Tô Tô nervosa. nervoso, exatamente. E daí, só que eu tinha muita insegurança, né? E daí na pandemia, aquele momento de ficar em casa, não saber o que ia acontecer, o mundo incerto, era eu e minhas mães em casa, que eu tenho 2 mães. Ai, que tudo! Vamos mandar um beijo pra elas? Um beijo, mães! Beijo, mães! Amei! Maravilhosas. E era nós 3 em casa o tempo todo. E daí eu comecei a ver na internet coisas, cursos. Daí eu fiz cursos ligados na área que eu tava estudando na época, porque eu fiz o ensino médio com técnico em agroindústria. Né? Eu fiz porque tinha e eu Sim. fiz. Tudo bem. Tudo bem. Um conhecimento a mais pro nosso cérebro. Ok. E era a época das lives, né? Então tinha live, tinha coisa. E daí eu fiz uns cursos de tecnologia de alimento, não sei o quê. Por isso também eu queria nutrição, sabe? Sim, Porque tava tava nesse ambiente. super envolvido.
E daí, de repente, teve um curso de os 5 métodos do ator moderno, uma coisa assim. E eu fui fazendo e foi incrível. Foi incrível, tipo assim, eu fui descobrindo que tava o que sempre esteve aqui, né? Sim. E daí a gente fazia os exercícios por vídeo, mandava, o professor ele avaliava e conversava com a Que gente. legal. Foi sendo uma troca muito legal. Foram meses fazendo isso. Daí eu falei, não, eu preciso muito arriscar algo do tipo. Daí a pandemia foi passando, foi vindo as vacinas, daí ainda não tinha voltado à normalidade, mas eu sempre voltado pra isso. Daí no ensino médio, eu comecei a participar dos concursos de poema que tinha na Que escola, de legal. monólogo autoral. E daí eu Aham. fui começando a ganhar uns prêmiozinhos, e daí foi animando ainda mais. Sim. E daí foi quando eu peguei e sabia que eu precisava, sabe? Foi quando eu tive certeza mesmo que antes de qualquer coisa eu tinha que tentar. Sim, que tudo, que história maravilhosa. E aí, quando Sim, você chega em São Paulo e encontra esse curso que você conseguiu o estágio, enfim, sim. como foram os caminhos, né? Assim, foi tudo tranquilo ou foram mais desafios? Meu Deus do céu, eu nem imaginava de onde eu tava entrando. Estava, menino, entrando num Oh, barco que, meu Deus. exato. Que a gente imagina, vou lá estudar, arrumo um emprego, tipo, a gente tem o roteiro da nossa vida. Sim, uma vida muito também encaixada, né? É, muito fácil, mas não. Eu comecei a fazer o estágio, comecei a estudar e eu vi que eu tinha, tipo, na turma era uma variedade. Tinha gente de todas as idades, tinha gente que já era jornalista formada, tinha Nossa, eu que nunca tinha feito teatro tá. propriamente, né? E tinha gente que passou a infância fazendo teatro também. Então, tinha muito esse lugar de tipo, nossa, não sou bom o suficiente. O que que eu tô fazendo aqui? Aquela comparação que a gente é ensinado a se comparar a vida toda, né? Sim. Então, e eu vinha de um lugar muito confortável, porque até então eu notas legais, não sei o quê. E daí eu ia pra esse. Destaque, né? Os Exato, prêmios. nossa, era incrível. E daí aqui não, aqui eu falei, lidar com ego, né? O ego que a gente acha, eu não tenho ego. Todo mundo tem ego, porque você se compara o tempo todo. E você vê que nessa profissão só dá pra crescer se você desapegar. Desapegar da beleza, porque os personagens não vão estar bonitos o tempo todo. Desapegar do personagem que a gente cria no dia a dia, né? Porque a Sim. gente tem a versão que a gente se apresenta pra sociedade. E não, lá é um lugar de entrega mesmo. Daí você tem que encontrar o equilíbrio, porque lá, mesmo que possa ser terapêutico, não é terapia, né? Aham. É outro lugar, é uma profissão. Sim. E desapegar também da falsa percepção de quem é você. Porque quem é você é algo contínuo, você tá sempre mudando. Então você entra em muitas caixinhas tentando se aceitar, e lá é o lugar que você vai saindo de todas as caixinhas possíveis. Então foi muito desafiador, ainda é muito Sim, desafiador. eu imagino. E foi um processo, né? Porque eu acho que o mais importante foi eu convencer pra mim mesmo que eu conseguia. Tudo que eu fui passando foi pra me convencer isso. Então, o estágio eu comecei fazendo figurino, a gente ficava no figurino da escola. Nossa! Daí depois a gente foi pra produção. E daí, tipo, a produção já envolvia também as compras, para que lá tinha gravação, tinha peça teatral. Então a gente ficava nos bastidores. Tá. Daí depois eu fui pro operação de luz e som, que daí eu operava a luz e o som das peças, era Aham. muito legal. Tem cara de ser muito maneiro. Nossa, tinha uma mesa cheia de botão, é assustadora. O divertidamente da vida real. Nossa, e daí você vai aprendendo que, tipo, se faz toda a diferença aquela luz, sabe? Tipo, se entrar no momento errado, se entrar na velocidade errada, você Tá. quebra a história. Porque daí isso ajuda também na humildade, porque você vai vendo que você é só uma pecinha pra contar. Tem tantas coisas por fora que vem por trás e Sim. que não é só você lá, tipo, esse estrelismo, esse glamour que a gente coloca na profissão. Não, você é o que fica com a cara lá que as pessoas vão te conhecer, né? Sim. Mas, tipo, é uma galera por trás. Isso me ajudou porque eu assistia muito, né? Tipo, por estar nos Sim. bastidores, eu via o que não fazer, o que fazer. Eu conseguia ter contato com os diretores das outras turmas, então eu via como cada um funcionava. Eu via que, tipo, todo mundo tava na mesma.
só querendo trabalhar. Seja o diretor premiado que tava lá dando aula, o pessoal da luz, a gente só quer fazer o nosso trabalho, Sim. ser reconhecido por isso e só, tipo, não tem que criar essa imagem do difícil. Será que essa pessoa vai gostar de mim, sabe? Será que vai Aham. querer me contratar? Quanto mais, isso é muito importante, quanto mais Anotem. você tenta agradar um diretor ou assim, ou qualquer pessoa da área, mais você vai se queimar. Porque a gente já tá acostumado com puxa-saco, gente querendo agradar. Então, tipo, é só ser você mesmo. Que daí as pessoas vão querer saber quem é essa pessoa, vão querer conhecer. Se a pessoa talvez também não quiser conhecer, tudo bem, não vai ser um trabalho por agora, sabe? Uhum. É não querer controlar tudo, né? Sim. Que a gente tem muito esse costume de, tipo, vou controlar, tenho tudo em minhas mãos. E na arte cênica eu percebi que você não tem controle de nada. Às vezes você entra pra fazer uma cena de um jeito, claro, você vai se preparar pra Sim. tudo. Mas ela sai totalmente diferente, porque você se permitiu deixar fluir e vai seguindo e é muito isso. Eu achei muito especial o fato de você ter vivido todo o universo que envolve artes cênicas, né? Aham. Então não ficar só naquela parte mais centralizada do vou atuar, né? Então tô ali nos bastidores, no figurino, Aham. na luz, no som, sabe? Então tudo isso assim, eu acho que também te molda para ser um ator muito diferente de outras pessoas que às vezes se propõem a simplesmente só ir lá, fazer as falas, articular o personagem e voltar para casa, né? Então, assim, não tem Sim. um pouco desse cuidado de olhar o todo, né? Sim. É, porque também você, igual você falou, trabalha muito da humildade, mas Nossa. trabalha também um pouco do apreço pelo, pelo contexto em que você está inserido, assim, Sim. né? Então, de dar valor àquilo. E aí, aquilo também faz com que você tenha uma conexão maior. Então, você vê o valor daquela iluminação Sim. e você se conecta mais com isso, assim, Com né? certeza. E eu fico pensando, assim, do que você trouxe e até vendo esse trabalho de bastidores, o que você imaginava da vida de ator que é diferente do que você vive hoje, assim? Então, era muita visão que a gente tem que ator é tapete vermelho, Aham, chique. evento, Óculos escuros. né? Exatamente. Vai lá, faz a sua aparição, ganha muito dinheiro. A gente pensa nisso, né? Porque é o que chega pra gente. A gente vê na televisão, a gente vê as premiações do teatro. E, tipo, eu sabia que seria difícil, mas eu não imaginava que seria tão oposto, sabe? É muito oposto, porque pra você estrear uma peça, você tem que passar, às vezes, 12 horas ensaiando por dia na semana, fazendo acontecer, exato. Gente. Tem vezes que tem prazo, então tem peças que é tranquila, porque hoje em dia é muito comum ter ator com segunda profissão. Sim. Então, tipo, ó, tem peça que é um encontro na semana e a gente vai levantando, o que é mais difícil, sabe? Tem peça que eu tô em uma agora que é de segunda a quinta, daí 4 dias na semana, que a gente vai preparando. Mas é muito trabalho por trás, muito trabalho também interno no sentido de, tipo, eu sempre me perguntava, em que lugar é o personagem? É algo que eu vou criar? É algo que tá dentro de mim? E você vê qual é o caminho, sabe? O que que eu vou fazer pra chegar? E não tem só um caminho. Você vê isso, tipo, vai ter um autor que vai falar, você tem que começar pelo corpo. Um vai falar que tá tudo no texto. Outro vai falar que, enfim, são várias possibilidades. E daí você vai descobrindo. Então, e essa descoberta, até você entender, é muito difícil. Eu imagino. Porque tem vezes que você vai estrear, já teve vezes de eu, tipo, tá, amanhã é a estreia e eu entender o personagem hoje. Porque eu aprendi minhas falas, já sei as nuances, que é pedido, tudo certo, mas eu não tava sentindo o personagem. E eu senti não é algo é, energético e espiritual. Pode ser também, Sim. sim, mas é algo que você vai trabalhando, você vai tornando palpável de alguma maneira. E já teve vezes que, tipo, na metade da temporada você entende essa fala, mas você entende pra valer, sabe? Que não é aquilo que tá dizendo. Então são muitas coisas envolvidas que faz a gente ver que não é só a imagem, é muito um trabalho muito mais profundo Sim. e exige
no começo de carreira, principalmente, você recebe muito pouco, você ganha muito pouco, você trabalha meses pra fazer uma temporada e ganhar bilheteria. Sim. Porque bilheteria hoje não paga quase nada, sabe? Antigamente, as peças teatrais, elas ficavam meses em cartaz. Sim. Era tipo anos, peças de sucesso, anos. Aham. Só que hoje em dia é um mês. A base geralmente é uma temporada, um mês, grandes, com grandes patrocinadores. Sim. Chega até 3 meses, às vezes volta para uma segunda temporada, mas é isso, você passa mais tempo ensaiando do que apresentando. Então é um trabalho muito árduo e que te tira muito da zona de conforto, porque cada personagem vai fazer você olhar para uma coisa. E você fica com coisas do personagem em você? Sim. Como é esse processo? Eu sempre tive muita curiosidade de saber isso. Sabe? Nossa. Nossa, pois é. Principalmente no começo, que você ainda não sabe os limites, né? Você fala, ai meu Deus. Imagino. Ai, meu Deus, virei aquele personagem. Não. E pior, às vezes você fala, você nunca pode julgar o personagem. Tá. Tipo, você pega, você vai fazer um vilão, você tem que entender as motivações, você tem que defender. Pode ser que eu não concorde pelos meus princípios. Ok. Mas eu não posso já chegar, nossa, não faria isso, não faria aquilo, sabe? Aham. Você não pode, porque você já perdeu a essência do personagem ali. E daí no começo a gente pega e vai vendo, e daí você vai percebendo que a gente tem muito mais a ver. Tipo, tem muitas coisas que a gente não olha pra si mesmo, que tá lá no personagem. É muito justificável. Mais ou menos, alguns personagens. Mas é justificável, sabe? É muitas das atitudes que a gente condena e julga. E volta pra pergunta, qual foi isso? Eu vou viajando. Imagina! O que fica, assim, do personagem, Ai, né? sim. Porque se ficam coisas do personagem mesmo. Então, você já Sim. teve alguma experiência que você falou, cara, isso daqui eu aprendi com o meu personagem X, e aí agora eu faço isso, eu sou assim, eu penso assim. Sim, fica demais, tipo, essa questão que faz você se olhar, então fica muitos aprendizados, mas também fica, isso é muito bom, fica, eu tento pensar de uma maneira racional como caixinhas, Sim. sabe? Que você vai acessando e aqui nesse personagem eu aprendi isso. Isso eu quero levar e isso eu não quero. Também você não pode levar tudo do personagem, Sim. ainda mais dependendo do peso do personagem. Mas é isso, é tipo, ir acessando essas caixinhas. E agora uma coisa que eu faço, que eu percebi que me ajuda muito, tanto a entrar em cena quanto sair de cena, é tipo, antes da cena eu tenho toda uma preparação, aqueço corpo, aqueço voz, e daí eu tenho as minhas frases que eu pego e falo, não, agora eu vou entrar no personagem. Daí eu apresento e depois eu também, tipo, agradeço e saio do personagem pra, tipo, uma maneira quase ritualística, Sim. sabe? Que Você tá abrindo a porta. estou abrindo a porta e parece muito não palpável, sabe? Sim, Parece. subjetivo, Mas, né? subjetivo, exato. Mas é algo que a gente tem que fazer, porque. Pelo menos pra mim ajuda, porque às vezes eu terminava a peça e eu passava a noite pensando no personagem, sonhando no meio da peça. Isso mesmo fazendo isso, às vezes ainda acontece, sabe? De sonhar, eu entro muito na história, e daí você vê que a vida vai se voltando pra aquilo. Sim. E daí eu não quero isso, não. Gente, dependendo da Gente, história, não. não. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma vida pra cuidar, então. Sim. De noite eu quero descansar, não quero continuar trabalhando, né? Aham. Então é essa portinha que a gente vai abrindo e fechando todos os dias de apresentação. E como que foi a sua trajetória de trabalho, assim? Aí depois que você passou por esses espaços de bastidores e quando você vai pro palco, Aham. o que que você já vivenciou no palco na sua trajetória que você tentou? Nossa! Foi assim, no segundo semestre que eu tava aqui em São Paulo, eu consegui participar de uma peça chamada A Herança, que ali hoje a gente fazia elenco de apoio. Então a gente eram uns meninos que apareciam em uma determinada parte da peça para compor e tudo. E essa peça nos permitiu trabalhar com grandes nomes da indústria já de primeira, assim, sabe? Que o diretor Zé Henrique de Paula, tinha o Reinaldo Gianecchini na peça. Eu amo, gente. Maravilhoso. Marco Antônio Pâmio, Rafael Primor, tipo, uma galera muito incrível. Então foi um aprendizado muito assim, e ganhou o Bibi Ferreira, que é uma grande sim. premiação do teatro. Aham. E daí, tipo, foi muito legal ter esse acesso, assim, foi minha primeira peça. Só que depois
eu não tinha muito esforço nessa peça, que eu só entrava no palco, assim, Tudo sabe? bem. Tipo, Aham. e eu pensei, nossa, pra eu chegar no nível do que essas pessoas fazem nessa peça, eu tenho que começar a ir fazendo, né? Fazer, precisa fazer. Daí eu comecei a fazer curso de montagem também, sabe? Pra eu ver qual a sensação de estar no palco, falando, me permitindo fazer coisas além. Legal. Daí eu fiz 2 peças de curso de montagem, que foi uma Mariposa Apaixonada, que era uma comédia romântica. Amei o nome. Maravilhosa, muito tipo novelinha, sabe? Era Aham. muito Ai, eu fofo. sou muito fã. E o outro foi O Mercador de Veneza, que é uma peça de Shakespeare, que daí já entrava em um outro lugar. Sim. Só que eu ainda fazia o alívio cômico, eu fazia o bobo da corte, então. Adoro. Mas foi muito legal. E daí, tipo, eu senti que fazer essas peças foi mais pra provar, sabe? Pra mim mesmo. Sim. Que, tipo, eu conseguia. Não, eu consigo sustentar uma peça. E daí, eu comecei, como uma coisa tá ligada à outra, os professores da escola começaram a me chamar pra fazer luz das peças deles. Das companhias pessoais deles, né? Então, eu operava luz e fazia os meus cursos que eu tava Boa. apresentando. E daí, nisso, os professores começaram a me chamar pra fazer as peças também. Então, meus trabalhos todos iniciais foram isso. Um professor chamava, Bruno, vem fazer tal personagem nessa peça. Vem fazer outro. E daí foi uma coisa chamando a outra. E a melhor coisa que você tem é a vitrine. Tipo, você tem que estar em cartaz. Mesmo que você esteja no curso no começo, mas as pessoas têm que ver você atuando. Sim. Porque você ativa a sua imagem, você é a sua empresa, sabe? Então, um assistia, chamava o outro, às vezes um assistia uma aula aberta, que era a apresentação do final de semestre, e chamou para trabalho. Então, todos os outros trabalhos foi vindo assim, essa trajetória veio seguindo. Daí, a minha segunda peça profissional foi Doroteia, que foi uma peça do Nelson Rodrigues, e eu fazia um jarro. Rindo com respeito. Eu fazia um jarro, tipo, era uma peça de elenco pequeno. Tá. 6 pessoas, 5 pessoas. Pouquíssimo. Mas cada um era um utensílio? Não. Assim? Só você era o jarro, pô. Só eu era o utensílio. Sacanagem. Eu fazia esse jarro e era, como eu posso dizer, é uma proposta muito diferente. Eu também não era um jarro literal, sabe? Que eu ficava, mas eu ficava quase seminu, assim, Tá. do pescoço pra baixo. Usava uma calça de renda meio transparente. A cabeça totalmente tampada. Um turbante que a gente enrolava de renda na cabeça. Tudo guardado. E eu ficava quase a peça toda no palco, sabe? Em palco, paralisado. E tinha as marcações do texto, que daí eu tocava castanhola. Meu Deus! Eu aprendi a tocar castanhola. E daí, às vezes, o personagem falava aquilo e daí eu tocava, eu interagia. E sempre que eu me movimentava, era em câmera lenta. Meu Deus do céu! Então, era tipo 2 horas e pouco, que era uma peça enorme. E eu ficava o tempo todo lá. Nossa, era um lugar que... Era uma entrega que precisava fazer, sabe? E, tipo, pra ganhar bilheteria. Ganhava pouquíssimo, mas eu só queria apresentar, sabe? Eu só queria estar lá me permitindo fazer teatro, sabe? Sim. E me ver nesse lugar. Então, as pessoas não sabiam quem eu era, não me viam, nem o rosto via, né? Eu era literalmente um objeto, mas que precisava tanto do meu corpo e eu precisava tanto estar presente lá, estar com a escuta ativa, porque se não tivesse ouvindo a história, eu não sabia as marcas, o meu papel, porque tinha um porquê, não era só algo decorativo. Se fosse, se tornava cenário, né? Sim. Mas, e depois eu interagia com a personagem, a gente tinha uma coisa corporal, uma performance. Então foi muito legal, foi muito desafiador começar Eu ativamente assim. Mas isso foi em dezembro de 2024, que eu estreiei. E depois eu estive em cartaz todos os meses de 2025, porque aquilo me abriu tantas portas, tantas E portas. a gente achando que o jarro tava errado. É, exatamente.
E daí a gente ficou em janeiro, daí em fevereiro eu fiz outra peça que me chamaram porque assistiram essa peça. Daí em março a gente voltou pra segunda temporada que a gente apresentou no Guarujá, o Que Doroteia. legal. E daí foi indo, tipo, uma peça atrás da outra. Quando chegou no segundo semestre, eu tava fazendo, tipo, 3 peças ao mesmo tempo. Infantil de tarde, de noite uma peça, de sábado e domingo uma peça, de quarta a sexta outra peça. E daí foi acontecendo, sabe? E isso me ensinou também aquele lugar que a gente pegou e falou, que às vezes, eu não vou aparecer, não vou ter fala, pra que eu vou fazer essa peça, me submeter? E pra mim fazia sentido naquele momento me submeter àquilo, porque foi um dos meus maiores aprendizados. E mesmo achando que eu não ia dar em nada, tipo, hoje eu tô com um monólogo que eu tô fazendo que foi fruto daquela primeira peça, do Doroteia. Tipo, a pessoa me assistiu, eu não falava nada e me chamou pra fazer um monólogo onde só se fala. Qual a lógica? Quais as chances, sabe? Meu Deus, me conta mais sobre o monólogo, quero muito saber. Olha, O monólogo só pra eu entender, eu e os ouvintes não teatrais, aquele tipo de peça que tem uma única pessoa no palco. Exato. Só que ela tem um texto decorado que ela fala tudo, né? Sim, exato. Uma narrativa, começo, meio e fim. Não, é diferente do improviso. Exato. E só que também é diferente das outras peças porque não tem aquele jogo. Tipo, quando tem vários personagens, essa cena é um ritmo mais rápido, porque a gente quer, esse é o objetivo dessa cena, pra levar pro clímax ali, não sei o quê. Lá o jogo é com você mesmo, né? Tá. Eu tive professores que inclusive falaram que monólogo não é nem teatro, sabe? Muita gente tem uma questão porque fala que é se amostrar, é querer ser o ator, sabe? Aquela coisa. E não. É como você encara. Tipo, Sim. qualquer peça pode ser uma amostragem de ego. Sim. E qualquer peça pode ser teatro, porque é uma peça teatral. Sim. Então, é como a gente leva isso. Mas esse monólogo é um texto português Tá. de um autor chamado Tiago Rodrigues. E é a primeira vez sendo montado aqui no Brasil. Chique. Muito legal. E realmente, tipo, a pessoa que me chamou foi na época do Doroteia, me assistiu, pegou e falou, olha, tem um texto, vamos pensar em levantar sobre? E daí quando ele falou um monólogo, eu falei, não consigo agora, não dá. Você me viu ali, eu era o jarro. Exatamente. Eu não tava falando nada. Eu perguntei até, tipo, por que você me chamou? E na época eu não entendi a explicação, sabe? Tipo, Ele trouxe qual justificativa? Ele Fiquei pe- curiosa. eu nem me apeguei muito ao que ele disse, porque não fez sentido na minha cabeça. Tipo, é porque eu preciso de alguém que tá começando, que tem essa disposição e... Faz sentido. Então, no fim das contas, você tava lá com o jarro. Exato. Disposto. Na época eu nem, tipo, eu achava que, tipo, alguém doido o suficiente pra ficar seminu, 2 horas e meia, mexendo em câmera lenta, vai ser doido pra aceitar fazer um monólogo do nada, assim. Mas ele falou que era pela disposição. Tá. Daí eu falei, tá bom. Só que a gente tentou levantar ano passado, mas eu nunca dava certo. Eu morava em Osasco ainda, então era sempre 1 hora e meia pra vir aqui pro centro, aquele Sim. caos. E todos os meus trabalhos estavam ocupando todo o meu tempo. E eu ainda tava estudando, eu tava me formando Sim. ainda. Então a agenda tava cheia e eu sentia que eu não conseguia. Então essas peças pra mim foram sendo presentes, porque cada peça eu acessava um lugar pra me provar ser capaz. Então tinha peça que era mais corpo, nossa, eu consigo sustentar uma peça do corpo. Mas tragédia grega, que é muito aquela falar o texto e intenso. E as palavras E as complexas. palavras, exato. Na tragédia grega é a valorização do texto, né? Sim. Assim, mas tinha o Plínio Marcos, que é um lugar que te desconstrói, que é sempre voltado para a parte social que a gente não olha daqui de São Paulo, que são os catadores de lixo, moradores de rua. Então, se colocar nesse lugar exige muito respeito, muito cuidado. Tinha Nelson Rodrigues, que permitia... Sabe, todos esses autores foram me trazendo coisas, sabe? Sim. Teatro do absurdo, e tudo foi me dando bagagem. Não que eu ia usar tudo isso no monólogo, Sim. mas que eu ia sentir que eu consigo fazer. E daí, no começo desse ano, eu me mudei agora para o centro, eu me formei.
E daí eu voltei a entrar em contato com essa pessoa que propôs o monólogo. E daí a gente pegou e falou, vamos despretensiosamente, Sim. ensaiando uma vez na semana, 2 horas por semana, a gente ensaiava, eu decorava um pouquinho, ele ia me marcando a minha cena, a gente estudava em cima disso, eu tentava entender esse personagem, e daí eu me formei tem pouco tempo, daí eu terminei uma temporada de uma peça que eu tava agora, e daí esse mês de julho ia ser, tipo, depois de, sei lá, 17 meses em cartaz, todos os meses, eu ia ter um mês de descanso. Então eu ia voltar pra Bahia, eu ia pro Rio de Janeiro, que eu tô doido pra ir pro Ai, Rio. amo! Sabe, curtir. E enquanto a gente ia dar uma pausa no monólogo pra estrear lá pra outubro, novembro. Só que ele tava escrevendo, o Igor Lemo, que me fez esse convite, que é o diretor da peça, ele foi mandando pra vários editais. E a gente conseguiu, mas era pra julho. E isso a gente Bem o mês que você tinha. Exatamente. E era, tipo, em junho e a gente conseguiu pro mês seguinte, sabe? Então a gente teve que correr nos ensaios pra fazer, não, vamos estrear. A gente não pode deixar isso passar. A gente conseguiu o Teatro de Arena, Eugênio Kuznet, que tá lá no centro, e é um teatro muito bonito, que tem muita história, sabe? Tipo, muitos dos atores, cantores já se apresentaram lá no começo de carreira, sabe? Tipo, a Maria Bethânia, a Gal, a Marília Pêra na atuação, tipo, vários. Então tem um peso tá lá. Sim. Então foi um presente muito grande apresentar lá, estrear esse monólogo lá. Só que também eu tive que abrir mão, né, de todo o meu planejamento. Eu não... é muito engraçado, porque às vezes a gente pede tanto algumas coisas, né, tipo, para o universo, sei lá, para o que você acreditar, mas a gente pede tanto e daí vem sempre esse momento de escolhas, né? Porque daí me veio, falou, ó, você quer, tá aqui pra você. Mas você também pode escolher não ir. Vai lá fazer suas férias, seu planejamento. Então, sempre é colocado em uma balança muito grande. Sim. E eu valorizo, fazendo um parênteses aqui, eu valorizo muito, tipo, as minhas relações, tipo, com amizades e tudo. Se é amizade mesmo, pra mim, entra em um lugar muito importante. E eu cresci com uma amiga chamada Camila. E o casamento dela foi dia 4 de julho, que ela se casou. Eu tô na fase que os meus amigos estão se casando, isso é incrível. Sim, é muito bom, amo. E ela é a primeira, a gente tinha um grupinho de 6 pessoas, e daí a gente era esse grupinho pra tudo, sabe? Tipo, apoio, tamo junto, fazendo trabalho. E ela foi a primeira do grupinho que casou. Que delícia! Exato. E daí a gente já planejava isso desde o ensino médio, porque ela sempre foi aquela amiga romântica, que, eu quero muito casar e não sei o quê. Então a gente já imaginava isso há anos, antes da pandemia. E daí eu não ia mais pra esse casamento, porque a minha estreia foi no dia 4. Foi no casamento dela. E daí eu falei, nossa, que peso, que dificuldade. Porque tudo bem não ter férias agora. Sim. Agora isso, sabe, me pegou em um lugar... Mas eu falei, eu tô num momento que eu não posso me dar ao luxo de arriscar tanto com a sorte dessa maneira. De não aproveitar essa oportunidade que tá comigo, sabe? E ela é uma amiga, então ela me apoiou super. Ela falou, é isso aí, continua, faz o seu trajeto que eu tô aqui fazendo o meu e a gente tá se torcendo, então... Maravilhosa. Ela é incrível, incrível. E daí eu estreiei no dia do casamento dela. Que símbolo maravilhoso. Que símbolo. E, nossa, muito doido. Muito E doido. sem dar spoiler. Tá. Porque a galera vai assistir, né? Eu espero, estão convidados. Do que fala o monólogo? Quem é o seu personagem? O que tem, assim? Tá. O monólogo se chama Natalie Wood. É sobre uma atriz de Hollywood que existiu mesmo. E ela teve uma morte muito precoce e misteriosa. Ela tava gravando um filme e daí ela tava no intervalo da gravação desse filme com seu marido e um colega que também tava gravando um filme em um iate. E ela pegou e escorregou do iate e morreu afogada na Califórnia. Escorregou? Eu, hein? Então, nunca foi comprovado nada,
Mas tem várias teorias da conspiração que o marido dela, ou esse outro ator, que eles armaram, que é o Robert Wagner, que ela era casada, e o Christopher Walken, que era esse outro ator que tava com ela. E daí tem toda uma coisa por cima. Tipo, tem gente que não acredita que ela escorregou, sabe? Que não. Tipo Ela eu. tava. Exatamente. E tem gente que fala, não, foi um crime, mas como não teve provas, não teve nada, então, Sim. tipo. E talvez possa ter sido um acidente, não sabemos. Tipo, Aham. o que mais pega é que ninguém sabe. E a Natalie Wood, ela foi uma atriz muito foda pra época dela. Ela foi indicada ao Oscar, ela foi, tipo, 3 vezes indicada ao Oscar, ela fez muitos filmes incríveis e ela foi muito esquecida também, sabe? Tipo, você fala hoje em dia, a gente lembra de algumas atrizes, tipo, que você fala, Carmen Miranda, Katharine Hepburn, você vai falando, as pessoas Sim. vão lembrando. Mas a Natalie Wood é muito difícil, sabe? Então ele faz esse texto, traz uma visão que brinca com 3 linhas temporais, se passando no momento em que ela escorrega. E Aham. traz uma reflexão sobre a vida, sabe? Tipo, qualquer momento pode ser um momento de escorregar, sabe? Qualquer momento pode ser um momento exatamente anterior à sua morte. Então, brinca com isso. Tem um outro personagem nesse monólogo, que, enfim, não vou dar spoilers, Sim. mas brinca muito com isso, sabe? Sobre a vida, sobre o sentido. Você quer ser lembrado, você tá fazendo isso por quê, sabe? Por que você tá onde você tá? E vale a pena, sabe? Traz muita reflexão em cima das nossas escolhas, das nossas tentativas. Eu amei, 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 amei. Tô ansiosa pra assistir já, meu Sim, por Deus. favor. E o que você sente de diferença em subir no palco sozinho, assim, pro monólogo, Aham. e subir no palco com outras pessoas, com colegas, Aham. etc. Nossa, eu acho que o maior exemplo que eu posso dar. Eu vou citar da peça que eu tava antes de fazer o monólogo, Tá. que foi uma peça chamada Os Fundadores, que é uma peça que conta da fundação do time do Corinthians. Ah lá pros É, olha corintianos. lá. Eu achei muito aleatório quando me chamaram pra fazer uma peça sobre futebol. Eu falei, o quê? A gente vai. Como assim, né? Mas daí eu vi que tinha uma história por trás. É sobre a fundação, porque foi o primeiro time. Eu nem sou corintiano. Desculpa, gente. Mas eu, eu criei um respeito, uma admiração muito grande, Pelo porque time. Uhum. é um time que veio do povo, sabe? Os operários que fizeram acontecer. Não foi um time de empresários que queriam, sabe? Eles lutaram pra conseguir. Que É maneiro! muito legal. E essa peça tinha muita gente em cena o tempo todo. Tipo, tem uma cena que é 14 pessoas em cena. E é festa, é rápido. Tipo, um fala aqui, o outro fala ali. É tipo um jogo de vôlei, sabe? Vai levantando Aham. a bola e dá o saque, dá a piada e não sei o quê. É muita gente, é muita informação. E só que é muito legal, porque, tipo assim, às vezes um esqueceu a fala, o outro sabe, porque a gente já tá naquela Sim. dinâmica. Um confundiu a palavra, o outro já é o apoio, sabe? A gente se ajuda, a gente entende o coletivo. O teatro é muito isso, sabe? Sim. Você tem que saber o seu e o do outro e a peça por um inteiro. Não é só decorar a sua fala, é muito mais além. É a estrutura. Então, é muito bacana, sabe? Ter esse apoio. Às vezes você não tá em um dia bacana, mas você Sim. chega e o pessoal te anima. E daí você chega e faz acontecer. De um jeito ou de outro, a peça se apresenta, sabe? Agora, sozinho, você tem que sustentar. Tipo, se você esquecer o texto, se você ficar nervoso porque você viu alguém ali na sua frente que é importante, você não pode demonstrar, você não pode ficar. Tipo, acontece acidentes e tudo, mas você não pode deixar a peteca cair a ponto de. E o que que eu faço agora? Você tem que estar muito seguro naquilo, porque não tem outra pessoa que vai te ajudar. Sim. E você tem que olhar pra. Tipo, esse monólogo traz a proposta de olhar pra plateia, sabe? É uma conversa bem intimista. Eu falo, às vezes, uma vez ou outra com a plateia. E eu morro de medo de olhar pra plateia. Porque você tá lá no palco com 14 pessoas em cena, você tá lá, tem a luz na sua frente, na sua cara, você não vê quase ninguém. Se sua mãe tá assistindo, você tá lá segurando. Agora, se você tá olhando pra plateia, quebrando a quarta parede, conversando em alguns momentos, você tem que estar preparado, sabe? Então pega um lugar de
nervosismo, obviamente, Sim. de segurança, por isso que eu acho que eu esperei tanto pra fazer esse projeto, porque você tem que estar muito seguro e tem que entender que, tipo, você vai errar, vai ter momento que você vai errar, não digo só o texto, às vezes você se confunde na narrativa, você vai lá pra frente, você volta aqui pra trás, mas tendo um domínio, você se vira também, Sim. sabe? O lado bom é que também, tipo, não, nada vai atrapalhar que não esteja sobre a sua responsabilidade também. E tem algumas inseguranças que ainda sobem com você no palco, assim? Ai, meu Deus, muitas! Ah, Gente, eu acho que isso. Eu já aceitei que vai ser algo que sempre vai existir. Mas é da inseguranças. maneira positiva, sabe? Tá. Porque é preciso você sentir que não chegou lá pra você sempre continuar vivo, sabe? O espetáculo tem que continuar vivo. Você sempre pode melhorar, mas não no sentido, tipo, preciso, não pode ser um fardo querer melhorar. Mas sempre há caminhos pra tornar mais, pra chegar mais no outro. Então, as minhas inseguranças, às vezes, quanto à voz, tipo, você tem que estar com a voz boa no sentido de que bem trabalhada, qual é a voz desse personagem, sabe? Será que eu não tô caindo muito no Bruno? Será que eu não tô querendo inventar demais também? Que às vezes o menos é mais e tá ótimo. Mas eu tenho muita insegurança às vezes com a minha voz por N motivos. Eu tenho insegurança com o corpo no sentido do tônus, porque às vezes também se você se sente confortável demais, vai se tornando algo corriqueiro, daí o seu corpo já fica, sabe? Você Relaxado. vai esquecendo da proposta da peça, Aham. porque tem momentos que é uma conversa aqui relaxada, eu e você aqui agora. Mas tem momentos que não, que existe outra coisa. Então você tem que estar com aptidão, sabe? O corpo, Sim. Uma postura, uma né? postura, o tônus, né? E eu tenho inseguranças quanto a corpo, quanto a voz. Agora eu tenho inseguranças também de não ter entendido, tipo, o texto parece mágica, mas você sempre entende algo a mais. A cada passada, a cada coisa, você vai se apropria mais. Então, eu sei que a gente tenta se desapegar do outro, mas é importante você chegar no outro, assim, chegar. Então eu tenho medo de não passar a mensagem, sabe? Eu tenho a insegurança principalmente porque eu tô construindo minha carreira agora. Eu tô Sim. começando agora, né? Tipo, nesse sentido. Estamos juntos. Né? E o outro é aquilo que eu falei lá no começo daqui, que você quer validação, você quer agradar porque pode abrir portas. Mas você não pode, por favor, me contrata, eu gosto muito de você, não é esse lugar. Mas o medo também, tenho muito medo de chegar alguém lá e falar, nossa, quem é esse ator de 22, agora 23 anos, Yes. de 23 anos que tá querendo fazer um monólogo, sabe? Tipo, são muitas possibilidades de críticas. É muita vulnerabilidade pra me queimar no mercado logo agora. É muito arriscado, sabe? Meu maior medo eu acho que é esse, sabe? De passar uma imagem daquilo que eu não quero passar. Mas ao mesmo tempo, eu sei o que eu quero passar e eu sei da minha verdade. Então, e eu tô arriscando, sabe? Se eu não viver Sim. isso agora, nunca vai ter um momento que eu vou estar pronto pra viver. Eu tenho que viver agora porque agora deu certo. Sim. Se não tivesse dado também em julho, sabe? Talvez eu ia achar que eu não tava pronto até o final do ano. Sim. E não, é tipo, o momento que você tá pronto é quando você decide, pronto, tô pronto, sabe? Você decidiu, eu tô pronto, é Sim. isso, não tem. Não tem. Sempre vai ter inseguranças. Sim. Sempre. E é você saber se relacionar bem com elas. Elas têm que ser algo motivador, um motor pro movimento. E não algo pra paralisar e você entrar numa caixinha. É ser resiliente, né? É ser. Criar um afeto por elas. Porque Sim. elas são suas ferramentas de trabalho e são maneiras de melhorar, de se aprimorar, de crescer ainda mais. Sim. E você já teve alguma coisa que deu muito errado pra você, assim, você categorizaria como um fracasso, mas que às vezes no fundo foi bom? O fracasso é aquele momento que você quebrou a cara, né? Que tipo, você tropeçou. Mas não. Eu acho que eles são necessários. Talvez tem gente que nem usa a palavra fracasso, Sim. porque pelo peso da palavra. Mas eles são ótimos, os fracassos, pra gente aprender. E por exemplo, eu fiz um curso
de atuação com o dono da escola, onde eu Uhum. me formei. Eu tava no. Eu tava no terceiro semestre, tipo, eu tava muito inicial. Uhum. E daí ele pegou e ele avaliava, eram cenas de comédias, era pro audiovisual, esse curso Uhum. já, não era teatro. E daí ele avaliava no final, na frente de todo mundo, dava feedback. E daí chegou a vez de me avaliar. Ai, meu E Deus. daí, beleza, eu sabia, eu tive as minhas dificuldades, era uma das minhas primeiras gravações grandes que eu tava fazendo, assim, tipo um curta-metragem que a gente gravava. Uhum. E daí ele pegou e ele passou 8 minutos falando ininterruptamente do quanto eu era inapropriado para o audiovisual e o quanto eu era teatral demais. Na Mentira! frente de todo mundo. Porque, não, essa cena aqui, você tá vendo isso? Não passa nada, você não tá sentindo nada, você tá falando texto e não sei o que, e ainda erra o texto, e olha isso, e não sei o que, sabe? Acabou comigo! Nossa, que bom! E eu tava assim, tá bom. E como que é, assim? Tipo, você fica com uma cara de poker face? Ia Ou ser. tem uma coisa de, não, peraí, deixa eu retrucar ou conversar? Na Como são as época, críticas, assim? então, na época eu me sentia tão cachorro vira-lata, sabe? Aham. Tipo, tô entendendo o mundo agora. Sim. Que eu nem tinha o que falar, eu nem tinha propriedade pra contestar, no sentido que eu não sei o que eu ia contestar. Eu Sim. ia falar, eu não me sentia assim, ou eu não acho isso. Uhum. Não ia adiantar de nada, sabe? Porque às vezes os atores têm muito isso, de se justificar, sabe? Tipo, eu não tô num dia bom e não tô não sei o Uhum. quê, e aconteceu isso. Infelizmente é uma profissão. Então Sim. você tá lá no seu profissional. Se aconteceu isso ou aquilo, deu ação na câmera, É. entrou no palco, tocou o terceiro sinal, não pode interferir. Sim. Porque é uma profissão. Ou Uhum. então a gente não encara como uma profissão e deixa as pessoas falarem que é só decorar texto. E daí eu Sim. concordo. Então, os atores têm muito isso de se justificar, mas nesse momento eu achava que qualquer impulso interno de me defender era uma justificativa. Porque é Uhum. importante você também saber do seu valor, saber o que você fez, pra saber se defender. Uhum. E não é se justificar, é falar, não, eu fiz isso, eu sei o que eu Sim. fiz. Mas na época eu não sabia o que eu tava fazendo, entendeu? Uhum. Então eu só aceitei, fiquei com cara de tacho, Sim. mas eu levei aquilo como um grande aprendizado, sabe? Tipo, Uhum. não é que agora eu sou grato por todo mundo que me humilha, não é isso, pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus. Exatamente. Mas naquele momento eu até prometi pra mim mesmo que, tipo, eu tenho que saber o que eu tô fazendo pra saber me defender. E também, já que ele me viu assim, ele que tem anos de experiência, tá tudo bem, porque é o modo operante dele. Eu tenho que descobrir qual é o meu, como é que eu vou reagir, né? Sim. E também foi um baita incentivo. Tipo, sabe, eu vou mostrar então que eu consigo sim. Sim. Então foi bacana nesse Uhum. lugar. Mas me deu muita força, muita garra. É, claro que nesse momento inicial foi muito pelo ego também, que tipo, você vai ver que eu consigo, sabe? Aham. Tipo, eu sou bom sim. E também não era o sentimento adequado pra me motivar, mas Sim. depois eu fui ordenando internamente tudo isso e eu falei, não, tipo, realmente, eu era uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. Eu estava superficial demais naquele momento. Uhum. Eu talvez falaria com outras palavras, mas tudo que ele disse era verdade. Uhum. E eu aprendi a não querer pular etapa, sabe? Tudo tem o Uhum. seu momento. Você não pode querer já chegar fazendo monólogo de Shakespeare. Tinha gente da escola que postava cenas de exercício. E Uhum. é horrível isso, porque você Sim. está aprendendo. Se você não olhar para a cena que você gravou daqui 6 meses, olhar, eu gravei essa cena hoje. Se você não achar que pode fazer melhor, quer dizer que você está se enganando, você está numa inércia. Uhum. Porque se a gente está aprendendo, a gente vai melhorar. E se postou na rede, tá sempre na rede, né? Sim, isso é verdade. Mas foi um fracasso que me ajudou. E teve outro fracasso também, que lá na escola a gente tinha um festival de cenas curtas. Uhum. Que era um momento, assim, sabe? Tinha premiação, melhor ator, melhor atriz, melhor Aham. cena. E da gente, uau, que bacana, sabe? Encantado. E eu sempre tentava participar desse festival.
E eu nunca conseguia. Eu nunca passava da primeira etapa, sabe? Tipo, era de comédia. O tema é comédia. E eu nunca passava. Eu falava, meu Deus. E quem avaliava eram os professores. Os professores que me davam aula e os professores que também eram meus colegas de trabalho na noite, que eu fazia luz, que eu fazia Sim. aquilo. Daí eu já pensava, nossa, será que eles não gostam de mim? Que vergonha, sabe? Já entra pro pensamento que é tudo pessoal. E não. Tipo, era só naquele momento, naquela circunstância, com aquela cena, eu não tinha o que era necessário naquele momento mesmo, sabe? E daí, com o tempo, esses vários nãos que eu fui recebendo pro festival, foi sendo incrível, porque nada é tão pessoal. A gente não é tão importante assim, sabe? Tipo, é só você me mostrou isso. Beleza. Faz sentido tá, faz sentido não tá. Mesma coisa pros testes que a gente faz. Sim. Às vezes você tem que estar preparado pra ser bom, pra sustentar, né? Tipo, o que é ser bom? É fazer com verdade, sabe? Então você tem que estar preparado pra se apropriar de cada teste que você vai fazer. Sim. Pronto. Mas às vezes eles estão procurando aquilo. Não é sobre o que você entrega, é sobre o que eles estão procurando. Então é simples assim, não é sobre você, no fim das Sim. contas. Então, e daí foram ótimos, porque daí no meu último festival eu tentei com a nossa amiga em comum, a Clarice. Maravilhosa, claro. E daí a gente passou da primeira etapa. A gente, nossa, é muito engraçada essa história. Porque ela também já tinha tentado, já tinha recebido não. E daí na semana ela tava doente, ela tava ruim, sabe, de gripe. Aham. E eu foi uma semana louca que eu não tive tempo pra nada. A gente fez a nossa inscrição e no dia da primeira fase a gente não tinha ensaiado. A gente, porque não teve como antes, sabe? Sim. As inscrições iam até quinta de noite e a primeira etapa era na sexta de manhã, 10 horas da manhã. A gente se inscreveu na quinta de noite. A gente chegou lá, era às 10, a gente chegou às 8 horas, decoramos juntos um texto de 5 páginas e meia. Pelo amor de Deus. Na hora, em 2 horas a gente levantou a cena, a gente criou as movimentações, criamos o repertório, tudo em cima da hora, com a Clarice, coitada, tossindo e a gente lá, firme e forte. Apresentamos a cena às 10 horas da manhã. E tipo assim, a gente saiu, ninguém que tava avaliando deu uma risada. Falei, pronto, de novo. Porque todos os nãos, ninguém tinha dado risada nenhuma. Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas daí a gente passou da primeira etapa. E daí eu falei, Yes. caraca, como? E até depois a gente tem um orientador para as outras fases. Ele pegou e falou, a gente não entendeu muito a cena que vocês trouxeram. A gente também não. É, exatamente. Mas assim, a gente viu que tem algo que dá pra vir disso, sabe? Viram um potencial, alguma coisa. Daí a gente trocou a cena, a gente criou em cima da cena, a gente usou o nosso forte, que é o corpo. E daí a gente foi criando, fomos pirando juntos. E daí a gente conseguiu ganhar. Eu ganhei de melhor ator, a gente ganhou de melhor cena. Ai, Foi muito maravilhoso. legal. E ao ganhar, eu percebi que, tipo, não era nada, sabe? A gente romantiza tanto uma coisa. E quando fala, é só um prêmio, é só realmente, é só um prêmio. É só porque tudo. Eu me transformei com esse processo. Sim. Acessei outros lugares, assim como todas as peças. Se eu não me saio transformado, eu vejo que eu fiz algo de errado, sabe? Nesse sentido. E foi incrível, mas agora o meu troféu tá lá na minha estante de casa, entendeu? Sabe? Tipo, Sim. eu nem, na época, antes, quando eu recebi os nãos, eu me emocionava imaginando quando eu ganhasse minha primeira premiação, sabe? E daí eu ganhei e foi emocionante, foi lindo e a vida continuou. Entendeu? Então é muito isso. Eu soube comemorar muito na hora, Sim. mas não me definiu. Ninguém vai me contratar porque eu ganhei isso, sabe? Sim. Eles não nem olham currículo, eles olham o teste lá na hora se você sabe atuar aqui agora, sabe? Sim, total. Se você tá sendo verdadeiro. Sim. Ponto. Então, muitos aprendizados. Eu amei, eu amei. E o que você diria pra alguém que tá assistindo a gente? Infelizmente, porque a gente tá chegando ao final. Não! Eu não parei a minha boca. Não, cara, eu juro, eu falo, todo mundo que vem aqui, eu falo mesmo, assim, nossa, eu ficaria horas, dias conversando com essa pessoa, porque é real. Eu ficaria mesmo. Eu também. É muito gostoso. Mas o que você falaria pra alguém que tá assistindo, ouvindo a gente, que essa pessoa quer tentar?
que Tá. ela precisa tentar, para ela se encorajar a tentar a Uhum. subir no palco, como é o nosso tema do episódio, né? E Aham. tudo que envolve isso, assim, né? Sim. Seja o subir no palco para atuar, porque às vezes pode ter aí algum Aham. potencial ouvindo a gente, Sim, hein? mas seja para alguém que quer, às vezes, combater uma insegurança mesmo, né? Sim, e o teatro, ele age muito nisso mesmo, sabe? De só aprender a falar melhor, a ter menos medo, no caso, né? Sim. Mas a minha dica é, primeiro, se desapega de aprovação. Desapega porque o mundo não é tão pessoal quanto a gente imagina que é. Nada é pessoal nessa área, não é sobre você, é sobre o que está sendo alcançado. Mas principalmente, você tem que tentar. Você precisa se permitir fazer. Só você pode subir no palco por você. Só você pode arriscar. Tenta sem pensar muito, sabe? Sem esperar muito, porque é sempre gradativo, é um processo. Sim. Mas só tenta. É só, vai ter medo, nunca vai chegar um momento que você vai se sentir pronto. Nunca. Às vezes é até pior, porque você chega no extremo de tipo, não vou olhar pra esse lado que eu quero muito, não vou olhar. Daí quando você tá muito mal, e daí você decide se permitir. Não precisa chegar no extremo. Só vai lá e faz, tipo, sobe no palco. Se permita errar. Se permita acertar. Saiba acertar também, mas só faz com medo, faz com tudo, porque é o maior ato de amor que você pode fazer por si mesmo. É se permitir fazer. Amei! Eu amei! E pra gente fechar com chave de ouro, eu tenho um bate-bola no final do episódio. Adoro isso. Eu sempre vi, eu achei demais. Você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá, E aí eu vou fazer a pergunta, tá? certo. Um medo que valeu a pena. Subir no palco. Subir no palco. Sempre vai. Com certeza. Um não importante que você deu ou que você recebeu. De um filme que estreou esses dias. 15 dias, o nome do filme. Maravilhoso, sensível, muito bonito. Mentira. E na época eu me senti super pronto. Tipo, na época eu tava tipo, vou conseguir. Tipo, ó, olha onde eu chego. E eu passei da primeira etapa, mas não consegui passar as outras etapas. E daí eu fiquei muito triste, porque foi minha primeira grande oportunidade, que era pro protagonista e tudo, que eu não consegui. Mas foi tão importante aquele não, porque hoje eu assisti no cinema, belíssimo. Indico, assistam 15 dias, é muito bonito. E daí eu vejo que o Bruno daquela época não estava preparado pra fazer isso, sabe? Poderia ter sido um tiro no pé. Porque ia estar gravado o quanto eu não ia estar preparado, sabe? Pra esse mercado ainda. Então foi um não maravilhoso. Sim. Um não muito necessário. Hoje em dia eu já me sinto mais preparado. Eu vejo, sabe? Tipo, eu começo a correr mais atrás do audiovisual por conta disso também. Sim. Um sim que mudou tudo. O sim que eu dei pra mim mesmo quando eu vim da Bahia. Amo. Com certeza. Uma dúvida frequente, uma pergunta aí que fica na sua cabeça. É que são tantas dúvidas. Uma dúvida frequente é se sempre vai ser tantas emoções assim. Sabe? São tantas emoções em cada processo, tipo, o medo de não saber se vou ter trabalho, mas a surpresa quando aparece trabalho. E o medo de não pagar as contas. Será que eu vou ter que pedir ajuda para minha mãe esse mês ou não? Esse mês eu tô tranquilo. Tipo, a minha dúvida frequente é essa, sabe? De tipo, se sempre vai ser essa montanha russa. E tá tudo bem se for, porque eu estou vivendo e eu adoro uma adrenalina. Mas, enfim, é isso. Uma tentativa do dia a dia. Me perdoar. Todos os dias eu tento me perdoar porque eu acho que é uma maneira de ser 1% melhor, sabe? Que se tenho que me exigir para eu ter o meu padrão de qualidade, mas nem tudo eu vou conseguir fazer. Às vezes eu chego atrasado em um lugar, vou me perdoar, porque eu ficava me martirizando muito.
Pra tudo. Eu errei, o diretor falou aquilo, eu tenho que me perdoar. A gente é tão louco que às vezes, tipo, o diretor se fala, se o diretor corrige demais a gente fica triste. Se corrige de menos, pega e fala, ué, por que você não tá me corrigindo? Você acha que eu não sou capaz, sabe? Tipo, eu consigo mais do que isso, quer ver? Aham. Mas se você se perdoar, tudo fica mais leve. Sim. Uma coisa que te faz acreditar na vida. Ai, o presente. Aqui agora, eu tá falando com você sobre a minha experiência, sabe? Se isso não é viver, se isso não é se sentir vivo, o medo de entrar no palco todas as vezes que eu ainda sinto, sabe? Se isso não é se sentir vivo, os depoimentos das pessoas que conseguem se tocar pelo que eu, sabe, tô fazendo, é isso, com Amei, certeza. amei. E uma coisa que você ainda não tentou, mas vai tentar. O audiovisual, com certeza, é algo que eu vou entrar de cabeça agora. Tá saindo meu DRT, Yes! então já tá tudo certo, já me sinto mais pronto e vou mergulhar. E andar de perna de pau. Amei! Eu tenho um trabalho pra outubro que o diretor fez uma provocação, tipo, e se vocês andarem de perna de pau? Eu falei, tá, vamos andar de perna de pau. Chocada! Então é isso. Eu amei. Eu tava esperando qualquer outra coisa. Qualquer uma. Eu amei, eu amei. Sim. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui Nossa. comigo hoje. Muito. E que você possa voar muito, 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 muito ainda nesse universo. A gente ainda vai ouvir muito falar de você, eu tenho certeza. Deixa suas Obrigado. redes pra galera aí. Faz o convite desse monólogo pra todo mundo assistir, que vai ser maravilhoso. Ah, obrigado pela chance, por essa Imagina. conversa maravilhosa. Foi um prazer mesmo. E venham me assistir Natalie Wood todos os sábados e domingos de julho, às 19 horas, no Teatro de Arena, Eugênio Kuznet. Lá tá com uma exposição super legal que tem no andar de cima sobre a história do teatro. Então, quem quiser chegar mais cedo pra ver, já aproveita. E é gratuita, é só chegar e entrar. Então, Amei! e as redes sociais, a minha é bruno_s.macedo, o Instagram. E lá tem as redes das companhias que eu trabalho. Essa do Natalie Wood é a Cia Nômades Urbanos. Então, nos acompanhe. Ê! Muito obrigada e a gente se Obrigado. vê semana que vem. Tchau! Tchau!